Olá a todos e muito bem-vindos a este breve vídeo introdutório, onde iremos falar um pouco sobre como surgiu, o que é e como irá funcionar aquilo que apelidamos de Escola Interna de Lis. Antes de mais, e para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Sofia. Entre muitas outras coisas, sou psicóloga clínica de formação académica e tenho vindo a trabalhar nos últimos 15 anos, entre muitas outras coisas também, em duas versões mais holísticas e profundas do que é a psicologia dos dias de hoje. A psicologia da alma e a psicologia transcendental, que unem à psicologia dita formal, a meditação, diferentes tipos de terapias de foro energético e psíquico profundo, bem como os chamados estados de consciência alterada. O trilhar de um caminho espiritual, contudo, iniciou-se muito cedo, para mim, num tempo em que conceitos como caminho espiritual, hierarquias de luz, evolução humana e serviço maior nem sequer ainda habitavam o meu léxico mental. Fortemente caracterizada por uma busca incessante e necessidade de confirmação externa do conhecimento que estranhamente habitava aos níveis mais profundos do meu ser, os meus primeiros passos neste trilho de luz levaram-me, por impulso interno, à presença de alguns instrutores espirituais, encarnados e não encarnados, que me ajudaram a fazer sentido do turbilhão de informação que habitava o meu ser e, de certa forma, me ajudaram a reequilibrar as minhas estruturas humanas mais básicas. Por outras palavras, basicamente ajudaram-me a compreender que não estava num caminho de um processo de loucura e que sim, havia muitos outros seres, tal como eu, dando os mesmos passos e pelo mundo fora, o que para mim naquele momento foi um grande e profundo alívio. Foi pelas mãos amorosas e cuidadosas desses instrutores que contactei pela primeira vez, com o local que até hoje, 22 anos depois, ainda ressoa no profundo do meu ser como o local que mais se assemelha à verdadeira casa da minha alma. E é lá que desde então tenho ancorado o meu trabalho interno, procurando em profunda honestidade escutar a voz que guia os meus passos, assim como o de muitos outros seres, rumo ao serviço maior e à compreensão do que me é pedido como alma encarnada nesta maravilhosa nave de ascensão humana que é o planeta Terra. Até agora, o trabalho que se me apresentava como necessário era basicamente um trabalho de natureza acima de tudo individual, talvez mais passivo, que implicava, confiando na eterna e profunda sabedoria do universo, abrir-me à possibilidade de, subitamente, surgir alguém que, tal como eu há tantos anos atrás, podia precisar de uma mão amorosa e cuidadosa que o ajudasse a confirmar e, às vezes, reorientar os seus passos na sua própria senda espiritual. Contudo, recentemente, em setembro de 2021, encontrando-me em recolhimento numa zona de contacto, este impulso sofreu uma intensa e profunda mudança. E de repente houve algo em mim que simplesmente disse como registro: é urgente formar uma escola. Algo que estabeleça uma linha clara e luminosa sobre o que é o verdadeiro caminho
e, ao mesmo tempo, de alguma forma, auxilia outros irmãos de caminho a perceber, no profundo de si, quais os passos a dar para alcançar as metas superiores, que têm vindo a ser claramente apontadas pelos nossos irmãos maiores ao longo destes últimos anos. Esta é então a razão pela qual surge a Escola Interna de Luís. Um nome talvez pretencioso, mas, por outro lado, apenas um nome. Neste sistema tridimensional em que tudo tem que ter um nome para que a comunicação entre os seres humanos seja possível. Mas porquê a escola? Escola é uma palavra que provavelmente até dá arrepios a alguns de nós. Para começar, não. A ideia não é haver, de facto, uma escola. Professores e alunos, longe disso. Aliás, o impulso recebido estabelece claramente que o trabalho a ser desenvolvido deverá acontecer num ambiente fraterno, em círculo, e não num sistema piramidal em que se pressupõe que A sabe mais do que B e que B está acima de C, etc. O conhecimento, melhor ainda, a sabedoria, é algo que habita todos nós. Afinal, a nossa origem é precisamente a mesma. Certamente não vamos pensar que o divino que habita determinado ser é mais sábio que o divino que habita o seu vizinho. A diferença entre nós não está, obviamente, no grau de sabedoria que possuímos, mas sim no número e na densidade de véus que encobrem essa mesma sabedoria. E é nosso trabalho dedicarmos a erguer esses véus. Claro, para além dos véus que a maioria de nós traz quando encarna, ao longo da nossa vida, alguns de nós vamos, pelas mais diversas razões, adicionando mais véus, muitas vezes sem sequer nos darmos conta. Há até quem construa muralhas entre o seu consciente e a sua sabedoria interna. Este é o único ponto que distingue os seres humanos a nível do seu percurso espiritual. Por isso, claramente, ninguém sabe mais do que ninguém, nem ninguém é superior a ninguém. E o ponto em que determinado mestre, que admiramos ou seguimos, se encontra, está e sempre esteve ao nosso alcance também. Só precisamos de deixar de nos sentarmos na plateia como um fã enamorado e, ao mesmo tempo, desconectado do que é realmente viver e, depois de pedirmos umas dicas ao mestre, que garanto terá todo o gosto em as ofertar, é só colocar-nos ao caminho também. O plano maior não é haver meia dúzia de mestres e 1 milhão de discípulos fascinados que não sabem fazer outra coisa que não seja banharem-se na luz dos mestres. O plano maior é existirem milhões de mestres, ao ponto de a palavra mestre, com a sua significância superior, perder completamente o significado. Ao ponto de chamarmos alguém de mestre ser o mesmo que chamarmos a essa pessoa de ser comum. Pode-se dizer que esta é a primeira linha orientadora da Escola Interna de Luís. A palavra escola encontra-se presente apenas porque se pretende que seja um meio rico em aprendizagens, muitas aprendizagens, algumas mais superficiais e cognitivas, outras extremamente profundas, à medida que os véus de cada ser se vão desvanecendo. Se existe um professor, esse é único, individual, intransmissível e habita ao centro de cada ser. O papel daqueles que possam parecer encontrar-se à frente desta iniciativa é apenas de orientação,
de apontar a flecha ao alvo a atingir, como é que cada um atinge esse alvo, é um processo fortemente interno e individual. Mais do que uma aula formal, com professores e alunos, podemos ver o trabalho a desenvolver mais como um grupo de estudo, em que alguns de nós, como fruto de muitos outros estudos anteriores e algumas explicações com alguns seres verdadeiramente iluminados, tiveram acesso a partes do conteúdo dos exames finais. Apenas isso. O estudo em si, o verdadeiro trabalho, terá de ser levado a cabo por cada um de nós. Ninguém pode estudar por ninguém, da mesma forma, ninguém pode obrigar ninguém a estudar. A senda espiritual funciona da mesma maneira. Daí a necessidade de crescermos, de deixarmos de ser crianças brincando com lápis de cor e assumirmos o compromisso interno de nos dedicarmos à criação de uma verdadeira obra de arte. Uma obra de arte única e indispensável, tanto para a nossa própria evolução humana, como para auxiliar a ascensão da humanidade como um todo. Ora, penso que agora também fica claro o porquê de escola interna, porque todas as aprendizagens verdadeiramente significativas acontecem internamente nos níveis profundos do nosso ser. À medida que erguemos os véus que ocultam a nossa sabedoria interna, aproximamos-nos também do fogo amoroso e extremamente paciente do nosso ser superior, a nossa alma, a partícula divina especialmente formada pelo Criador, para estabelecer a ponte entre a nossa vivência tridimensional e a vivência da esfera divina a que todos nós temos acesso. E sim, o polir do cristal que guardamos no nosso interior e que tem o potencial de servir de habitáculo para esta vibração da alma, passa muitas vezes por afinamentos aparentemente externos da nossa vida de todos os dias. Mas a verdadeira sabedoria, a verdadeira escola, é interna e individual. Ninguém pode saber qual a formação interna que cada ser deverá ter. Isso cabe a cada ser descobrir à medida que vai avançando no seu caminho espiritual. Percebe-se assim que aquela coisa de um currículo para todos, que já não funciona lá muito bem nas dimensões externas do nosso ser, é definitivamente proibitivo quando falamos de uma formação interna profunda, com vista a um serviço maior. Claro, podemos sempre juntar-nos às centenas e, amigavelmente, todos juntos, irmos tirar cursos de Reiki, curas alternativas, métodos ancestrais ou novos de divinação, etc. Mas é preciso estarmos conscientes de que a utilidade destas coisas, quando existente, é apenas no processo de nos ajudar a erguer a ponta de alguns véus. Nada mais do que isso, e nada do que ninguém nos possa dizer é por si só a verdadeira instrução. O processo deve ser sempre de dentro para fora e nunca de fora para dentro. Ou seja, o interno é que confirma o externo. Nunca é o externo que confirma o interno, muito menos cria o interno, porque o interno está e sempre esteve lá. Acreditarmos no oposto é afastar-nos do centro. É, na verdade, criarmos mais véus que ocultam a verdade em vez de os erguermos.
E por fim, Lis. Porquê Lis? Honestamente, parte do meu consciente inferior estremece um pouco ao pronunciar esta palavra de vibração sagrada assim, em público. Afinal, a palavra Lis, que anda na boca de tanta gente, que foi adotada como pseudónimo ou nome espiritual de tanta gente, que é cantada, mantrada, pintada e dançada de tantas formas, adquiriu ao longo destes últimos anos tantos significados distintos e deturpados da sua verdadeira vibração original, que às tantas quase que temos de nos questionar. Mas afinal, o que é Lis? Eu, assim como muitos outros seres, tive, quase podemos dizer, a bênção de contactar a vibração de Lis numa altura em que não havia tanto ruído, tantas derivações, tantas bifurcações, tanto maravilhamento com aquilo que não é. E não é que eu saiba concretamente e em profundidade o que é Lis. Esse é, na verdade, um trabalho em curso, um trabalho ao qual provavelmente me dedicarei até ao fim desta encarnação. E quem sabe, se calhar, saber exatamente o que é Lis nem é o trabalho. De igual modo, como disse anteriormente, a presença de Lis com que tive o privilégio de contactar pela primeira vez em 2000, há 22 anos atrás, não foi algo que surgiu espontaneamente em mim. Foi um mistério que me foi passado por outros seres que já tinham estabelecido esse contacto. Claro, o que me levou a esse ponto, como acontece com todos nós, foi uma postura de entrega e um profundo silêncio interno que me permitiram não só escutar o impulso que me colocou no lugar certo, no momento certo, como seguir esse impulso, por mais incompreensível que ele fosse para a minha mente consciente. Por isso, não, o contacto com Lis não surgiu por mero acaso, como que por magia, de um dia para o outro na minha vida. Foi fruto de busca, trabalho interno e orientação amorosa de outros irmãos de caminho. Lis é e sempre será, para aqueles que chegaram até esse centro desta forma, algo sagrado, que deve ser resguardado, que deve ser processado no interior do ser, no silêncio do ser, numa postura de reverência e entregas profundas. Daí esta sensação de estranheza ao colocar, ao fim de todos estes anos, Lis assim para fora. No entanto, até aqui esta luz direcionadora é necessária. A luz que demarca claramente o que não é e que nos oferta a possibilidade de começarmos a intuir internamente o que é. E por isso sim, escola interna de Lis. Porque a harmonização dos nossos corpos, o afinar dos nossos veículos pela mão delicada mas rigorosa da Mãe Divina, é um processo magnífico, luminoso e ao mesmo tempo reestruturador. Mas não há reestruturação sem destruturação. E por isso estaremos, sem dúvida alguma, muitíssimas vezes, a trabalhar dentro da vibração de Lis, dentro da vibração do quarto raio, a harmonia através do conflito. Então, concretamente, operativamente, como é que irá funcionar esta pseudo-escola? De facto, este ambiente de trabalho já deveria estar a funcionar há talvez um ano, mas inesperadamente, após este impulso profundo que experienciei em setembro do ano passado, 2 meses depois, a minha vida externa, por motivos graves de saúde, deu o que se pode chamar de uma gigantesca cambalhota, em que vi serem desafiadas e postas à prova a minha persistência e firmeza face a este
avassalador impulso interno, o qual se encontra na origem deste ciclo de trabalho e que tem ocupado intensamente a minha mente. Então, como operacionalizar algo que é intensamente profundo e interno? A resposta foi delineando um caminho que esperamos possamos percorrer juntos, mas ao mesmo tempo individualmente, de modo a que possamos ser o mais fiéis possíveis à voz que habita cada um de nós. Assim, de modo a poder abrir as portas àqueles que se encontram geograficamente distantes, e agradecendo os avanços tecnológicos dos últimos tempos que quebram esta distância física com o clicar de um botão, a maior parte do trabalho a desenvolver será online. Delinear o caminho, note que se trata apenas de um esboço, de uma orientação, e que a ideia é que cada um desenhe o seu próprio caminho, implica trazer para o operativo aquilo que é subtil. E por isso dividimos as etapas do caminho naquilo que chamamos de esferas. Cada esfera irá abordar diferentes temas que nos ajudarão a erguer os véus que ocultam a nossa sabedoria interna e nos impedem de estabelecer um contacto verdadeiro, genuíno e cristalino com o nosso ser superior. Neste percurso teremos vídeos, propostas de exercícios, meditação e encontros individuais para partilhar, tirar dúvidas e, quem sabe, aprendermos algo uns com os outros. No final de cada esfera, realizaremos um encontro presencial numa zona de contacto, onde iremos reunir para ancorar e estabilizar a energia que foi trabalhada durante essa esfera. Cada uma das esferas que iremos trabalhar estabelece a ligação paralela com cada uma das 7 iniciações do ser rumo à ascensão. Contudo, optámos por retirar a palavra iniciação desta equação, na medida em que, obviamente, ninguém tem o poder de dar iniciações a ninguém. Nem mesmo os mestres o fazem. As iniciações acontecem no interior de cada ser, fruto do seu trabalho interno e de metas alcançadas e vivenciadas. Não se trata de uma taça que se dá no final de um torneio ou de um diploma que se recebe no final de um ano de estudo, muito menos porque se frequentou um curso por 3 meses ou porque se foi para a beira do lago com outros irmãos de caminho, dar as mãos em círculo e entoar uns mantras. Por isso, não falaremos especificamente de iniciações, para além de simplesmente compreendermos um pouco melhor o que são, que metas se encontram pré-estabelecidas para cada uma dessas etapas e como se processam. O que se pretende é o vislumbrar de um mapa. Como e cada um de nós será capaz de percorrer esse mapa, isso é algo que diz respeito única e exclusivamente a cada um de nós, à sua alma, mónada e mestre regente. Assim, para já encontram-se planeadas 2 esferas, com aproximadamente 3 meses de duração cada uma. À medida que avançamos, estabelecemos coordenadas internas para as esferas seguintes. Este é um trabalho que se apresenta como interno, sério e, não vou mentir, por vezes duro. Porque as portas do templo não se abrem só porque finalmente encontramos o trilho para o templo. Há que percorrer o trilho, subir as escadas, bater à porta e às vezes persistir e persistir.
sempre refinando e purificando a ofrenda que somos nós mesmos. Porque só quando a ofrenda vibrar em consonância com a vibração de vida no interior do templo é que a porta se abrirá. E aí sim, inicia-se a verdadeira instrução e formação de um ser útil e digno de se colocar ao serviço de uma hierarquia de luz. Compromisso, ordem, rigor, amor profundo e reverência interna pelo divino que habita cada um de nós são os aspectos essenciais que devem habitar aqueles que sentirem o chamado para se juntarem a nós nesta maravilhosa senda de luz. Por último, devido à natureza profunda e extremamente específica e individual deste trabalho, como é lógico, infelizmente para já, não poderemos trabalhar com muitos irmãos de caminho ao mesmo tempo. Quem sabe, num futuro próximo, os irmãos que iniciam agora esta senda connosco poderão, por sua vez, servir de seta orientadora àqueles que chegam. Isso seria simplesmente maravilhoso. Para já, no entanto, só iremos trabalhar com 10 seres que sintam verdadeiramente e profundamente que neste momento atual das suas vidas esta proposta lhes faz sentido. E bem, acho que já abordei os aspectos principais desta breve apresentação. Se quiserem, se assim sentirem, poderão encontrar informações mais específicas no site da escola, coisas operacionais tal como inscrição, calendarização, etc. E, claro, estamos sempre abertos a responder a quaisquer dúvidas que possam surgir. Para tal, basta enviar uma mensagem para o e-mail que colocaremos no fim deste vídeo, uma imagenzita, estará lá o e-mail e a morada do site. E pronto, por hoje é tudo. Deixo-vos esta porta aberta, por entre tantas outras portas abertas pelo mundo espiritual. No fundo, o abrir desta porta foi a única coisa que me foi internamente pedido. O resto, os movimentos que se sucederão, pertencem ao universo e a cada um de nós. Porque tudo no universo é movimento e sem movimento nada acontece. Gratidão ao cosmos por entrecruzar os nossos caminhos e, de coração, até breve.